mas também podem ser celebrados os contratos de gestão entre o poder público e as organizações sociais, que são entidades privadas. Pelos contratos de gestão celebrados entre a administração direta e os entes da administração indireta, o Estado concede à autarquia ou à fundação maior liberdade de ação, isto é, maior autonomia gerencial, administrativa e financeira e dispensa, por outro lado, determinados controles. Além disso, a administração central assume o compromisso de repasse regular de verbas. Em contrapartida, o contratado, quer seja uma autarquia, quer seja uma fundação, tem que cumprir determinado programa de atuação com metas e critérios de avaliação sob pena de sanção ao dirigente em caso de descumprimento. O contrato de gestão é bastante criticado pela doutrina, principalmente pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, porque confere maiores poderes ao contratado que só por lei poderiam ser atribuídos. Isso foi possível graças à Emenda Constitucional número 19, de 98, que acrescentou o parágrafo 8º ao artigo 37 da Constituição Federal, ficando desta forma a sua redação. Vamos verificar. Artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, inciso 1, o prazo de duração do contrato, 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, e 3, a remuneração do pessoal. Como poderia o contrato de gestão ampliar essas autonomias se estas autonomias têm que ser definidas em lei? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello aponta, nesse caso, que haveria então uma invasão de poderes do Legislativo pelo Executivo e, portanto, ofensa à cláusula pétrea da separação dos poderes. Outra grande crítica que se faz é: como é que pode haver contrato entre órgãos da administração direta e autarquias e fundações? Ou seja, deveria haver, nesse caso, termos de parceria e não propriamente um contrato de gestão, porque isso pressupõe, interesses contrapostos, o que não é o caso. Muito bem, vista essa primeira modalidade, passaremos agora a outra forma de contrato de gestão, que é aquele celebrado entre o Estado e as organizações sociais. Neste caso, o vínculo jurídico é travado entre a administração pública de um lado e as entidades privadas, ou seja, os particulares, de outro lado. São diferentes daqueles contratos de gestão que acabamos de mencionar, porque agora, nesta espécie de contrato, não há qualquer ampliação de competências de entidades da administração indireta. Neste caso, os contratos de gestão também são contratos administrativos, mas com uma peculiaridade. A lei das organizações sociais permite que entidades privadas celebrem contrato com o poder público sem licitação. E o que vem a ser as denominadas organizações sociais? As organizações sociais são, portanto, entidades criadas por particulares sem fins lucrativos, qualificadas livremente pelo ministro do órgão supervisor e também pelo ministro do Planejamento, que sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. O termo organização social é também uma qualificação, mas uma qualificação às entidades privadas, às entidades particulares, sem fins lucrativos, que desempenhem serviços sociais não exclusivos do Estado. Outra grande crítica que se faz
também quanto a essa modalidade de contrato de gestão, é pelo fato de que os particulares, uma vez qualificados como organização social, poderão receber bens públicos sem licitação e até servidores públicos às custas da coletividade. E se essas entidades privadas descumprirem o contrato de gestão, o que pode acontecer? Nesse caso, o poder público pode desqualificá-las como organização social, claro, desde que assegurado prévio processo administrativo com ampla defesa. Por fim, abordaremos o nosso último ponto, que é aquele referente às organizações da sociedade civil de interesse público. Essa figura foi introduzida pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Trata-se, na realidade, de uma qualificação concedida a pessoas jurídicas de direito privado que assim o requererem, a fim de serem habilitadas a firmar termos de parceria com o poder público. Uma vez habilitadas como tais, recebem bens públicos ou recursos empenhados neste vínculo de cooperação entre ambos. E o que é necessário para que as entidades privadas recebam essa designação? Primeiro, elas não podem ter fins lucrativos. Segundo, elas devem desempenhar atividades socialmente úteis, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 9.790, de 99. Tais como assistência social, promoção gratuita da saúde, da cidadania, da cultura, dos direitos humanos e outros. Terceiro, elas não devem estar incluídas no rol das impedidas. E aonde é que consta esse rol? Esse rol também consta na própria lei, no artigo 2º, o qual impede que recebam tal qualificação as sociedades comerciais, as organizações sociais, as cooperativas, os sindicatos e as instituições religiosas. E quarto, devem inserir em seu estatuto uma série de normas sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas. Atenção para outro tópico: não confundir estas organizações que acabamos de mencionar com as organizações sociais. As organizações da sociedade civil de interesse público, primeiro, não celebram contrato de gestão, mas sim os chamados termos de parceria. Segundo ponto, elas têm o objeto de suas atividades muito mais amplo do que as organizações sociais, que só podem desempenhar as atividades previstas na lei. Trata-se, portanto, de um rol taxativo. E quais são essas atividades? São aquelas que mencionamos e se referem às atividades de ensino, de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Terceiro, a qualificação não é discricionária, como nas organizações sociais, mas é vinculada, isto é, qualquer particular que preencha os requisitos indicados poderá firmar esses termos de parceria. E por fim, quarto, não recebem servidores públicos para prestar serviços. Muito bem, com essas observações, encerramos o estudo das entidades que compõem os quadros da administração pública e vimos também as demais figuras jurídicas introduzidas pela reforma administrativa, operada através da Emenda Constitucional número 19, de 98. Se quiserem uma sugestão, eu acho que é interessante fazerem um quadro comparativo explicitando quais são as características, para poderem visualizar também, a partir dessas características, quais são as diferenças entre essas várias entidades que nós mencionamos aqui. Fica então como uma lição de casa e que eu acho que é bastante importante para auxiliar no estudo de vocês. Até a próxima aula.